Volta então, queridos, seus olhos para o texto, Romanos capítulo 5, dos versos 12 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se você, querido, tem alguma familiaridade com as cartas paulinas, se você já leu alguma ou você, de alguma forma, já teve contato com o estilo paulino de escrever, você deve lembrar que o apóstolo Paulo era um homem extremamente lógico. Ele era um homem estudado e, nas suas cartas, de forma geral, ele sempre trabalha num sentido lógico, um sentido argumentativo do texto. E a característica desse texto que a gente acabou de ler não é diferente. O apóstolo Paulo vem argumentando sobre algumas doutrinas importantes, e então, após argumentar sobre essas doutrinas, ele entra aqui do verso 12 ao verso 21, trazendo mais algumas verdades. É interessante porque esse texto que lemos é considerado por muitos teólogos o texto que a gente poderia dizer como principal, central, dentro da carta dos Romanos. Porque uma primeira parte desse texto, ele traz o que Paulo tratou até o presente momento. Romanos capítulo 1 até Romanos capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo traz várias verdades e, portanto, a primeira parte desse texto, do 12 ao 21, é caracterizado por um resumo do que ele fez até agora, do que ele falou até agora. A segunda parte, então, desse texto é o tom que vai dar o restante da carta. Então, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que o apóstolo Paulo, então, a partir do capítulo 6, vai começar a iniciar a tratar a respeito do que ele finaliza no verso 21 do capítulo 5. Por que isso é importante? Quero que você entenda comigo que o apóstolo Paulo inicia no verso 12, se você olhar para o seu texto, ele inicia com a palavra portanto, e logicamente ele
se refere aqui a algo que ele tratou até o momento. Ele vem argumentando sobre algumas coisas e, portanto, ele então traz algumas ideias. Voltem no capítulo 5, lá no verso 1, eu quero ler brevemente aqui com você, para tentar contextualizar você aqui. Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você anda um pouco mais nos versículos, vá lá no verso 9, ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então perceba, o que ele vem tratando aqui do verso 1 até o verso 11, que é exatamente a introdução que ele traz para o texto que nós lemos, é que a salvação ela é por meio apenas de Jesus Cristo. Isso é a doutrina básica do que o apóstolo tratou nesses primeiros versos. Então agora, do verso 12 ao verso 21, o apóstolo Paulo vai trazer a ideia de que a graça de Deus, ela não se resume apenas ao fato de que o Senhor nos perdoou. Não se resume apenas ao fato de que os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus. Ele vai a mais, ele vai além. O apóstolo Paulo, nesse trecho, então eu quero trazer e caminhar com você em cima do texto bíblico para chegarmos nessa conclusão, é de que a ideia de que a graça de Deus, ela não é apenas uma compensação do pecado, mas a graça de Deus, ela outorga àqueles que são filhos do Senhor algo muito além. Ela nos dá a vida eterna. Ela dá a vida eterna àqueles que creem no Senhor. Então vejam, verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa argumentação do apóstolo Paulo, na verdade, está continuando o que ele tratou no verso 10. Veja comigo, finalzinho do verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então ele argumenta: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o apóstolo Paulo aqui faz algo muito interessante. Ele dá meio que uma pausa no argumento que ele vem trazendo e tratando. Argumento esse que ele vai retornar lá no verso 18, e a gente vai voltar nele mais para frente. Mas eu quero que você perceba que ele inicia o verso 12 falando sobre dois cabeças. Ele começa falando sobre entrou um só homem, entrou o pecado por um só homem. E do outro lado ele diz que também a morte passou a todos os homens porque esse pecou. Todos, então, estão debaixo do pecado. Então, no verso 13 e no verso 14, ele vai trazer o que nós chamamos de universalidade do pecado. Veja o que é que ele diz: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, querido? Veja só. Qual é o fim do pecado? O fim do pecado é a morte. E o que ele está argumentando aqui é, olha, e aqui ele está antecipando possíveis perguntas que iriam fazer e que iriam levantar.
Ele diz assim, olha, quando foi que a lei chegou? A lei escrita, os 10 mandamentos chegou. Quem foi que, e nós lemos um pouco disso hoje no início do culto, quem foi que entregou isso ao povo? Foi Moisés. Ora, se só em Moisés a lei chegou até o povo, como é que fica a situação daqueles que nasceram depois de Adão e que foram até Moisés? Aquele povo que viveu desde Adão até os 10 mandamentos. Eles tinham lei, eles não tinham lei, como era que funcionava isso? E o que o apóstolo Paulo está argumentando aqui é, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então ele está dizendo, se não há lei, não há pecado. Mas qual é a consequência do pecado? A morte. E o que aqui diz então no verso 14? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Aqui é a conclusão da ideia. Ora, se reinou a morte desde Adão até Moisés, existia lei. Então até esses que não viveram pós-Moisés, até esses que não receberam os 10 mandamentos escritos nas tábuas, esses também viveram debaixo da lei do Senhor. Por quê? Porque a morte reinou. Se a morte reinou, havia pecado. E se havia pecado, havia lei. Então ele diz, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, basicamente aqui, querido, o que o apóstolo Paulo está argumentando é, olha, por um só homem entrou o pecado no mundo. E aí ele abre um parêntese. Até mesmo aqueles que viveram antes de receberem a lei escrita de Moisés, viveram debaixo do pecado. Então ele finaliza no verso 14, o qual prefigurava aquele que havia de vir, trazendo exatamente a ideia de que Adão, ele prefigurou, em um certo sentido, aquele que haveria de vir, Jesus Cristo. A questão aqui é o seguinte, Adão, ele pecou, e nós vamos tratar um pouco mais para frente aqui, no detalhe, mas o fato é, Adão pecou, e tudo aquilo que Adão tinha, o seu pecado, a sua natureza, foi comunicado aos seus descendentes. E da mesma forma que Adão comunica o que é seu aos seus descendentes, ele comunica o pecado, comunica a descendência, comunica o pecado, comunica a morte à sua descendência, da mesma forma, e é essa a comparação que o apóstolo faz, aqui no verso 14, quando ele diz, o qual prefigurava aquele que havia de vir, da mesma forma, então, o Senhor Jesus comunica aos seus filhos aquilo que é seu. Então, da mesma forma que Adão comunica à sua descendência a morte, o pecado e a depravação total do homem, em Cristo Jesus, então, nós temos a comunicação da graça, da nova natureza, da salvação, da vida eterna. Por isso, então, que o apóstolo Paulo faz questão de fazer essa comparação. Então, no verso 15, ele diz, todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
Volte a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós temos o momento onde nós conhecemos como o Pacto das Obras. É o momento onde o Senhor Deus capítulo 2, dos versos 16 e 17. Esse é o momento, querido, onde o Senhor Deus terminou de criar o homem, a mulher, o jardim do Éden. Eles estão lá vivendo, e então o Senhor faz um pacto com eles. E nós conhecemos esse pacto, essa aliança, como sendo a aliança das obras. Eu vou explicar então para você por que obras. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que o Senhor está fazendo aqui com o homem e a mulher é o seguinte: olha só, eu criei tudo isso aqui para vocês, e tem aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu faço uma aliança com vocês, que é: vocês não podem comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês não comerem, ótimo, segue a vida, não acontecerá nada. Mas, se vocês comerem, certamente morrerás. E aqui então há o que nós chamamos do pacto das obras, o Senhor Deus entrando em aliança com Adão e Eva, e dizendo: olha, se vocês não quebrarem, viverão eternamente. Todavia, se quebrarem, vocês morrerão eternamente. Agora olhe no capítulo 3, verso 15, sabemos a história: o homem e a mulher comem do fruto, caem. Então, em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos o primeiro momento onde, de forma muito clara, a graça, a aliança da graça, ela é manifestada na palavra de Deus. Perceba, o homem comeu, o homem pecou, e agora eles estão condenados, e o Senhor poderia muito bem, nesse momento, simplesmente condená-los eternamente, porque eles pecaram e quebraram a aliança. Mas o Senhor não faz isso. Verso 15 do capítulo 3: após comerem do fruto, o Senhor então se achega a eles e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui nós temos, querido, a promessa do descendente da mulher, a promessa daquele que viria resgatar o mundo agora do pecado, é a promessa daquele que viria para tirar o homem agora desse lamaçal que ele se enfiou. E quando o apóstolo Paulo está tratando sobre esse cabeça, sobre um só entrou pecado no mundo, ele está se referindo exatamente a Adão, e Adão como esse representante do povo, esse representante da humanidade, é o primeiro homem, ele pecou, portanto toda a sua descendência também herda o pecado. Volta então lá em Romanos capítulo 5, perceba então, o pacto das obras é caracterizado pela obediência e pelo mérito de Adão. O Senhor diz: se vocês não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês viverão. Todavia, se não comerem, vocês morrerão. O mérito do pacto das obras está sobre a ação de Adão. Se Adão fizesse certinho, o que aconteceria? Tudo certo. Se ele errasse, ia dar tudo errado. Quando chegamos então, querido, no pacto da graça, nós temos uma característica totalmente diferente aqui
e que torna então, né, essas verdades que o apóstolo Paulo tem trazido aqui, muito maiores, muito superiores. No pacto da graça nós temos alguém que obedece por mim e por você. No pacto da graça o Senhor não requer de mim e de você perfeição das nossas práticas, porque o Senhor sabe, nós nascemos pecadores, descendentes de Adão. Todavia, no pacto da graça, em Cristo Jesus, a obediência de Jesus nos dá então a pureza necessária. Não é um mérito que nós temos de praticar boas obras, de fazer coisas boas, mas é um mérito que Cristo fez de viver uma vida de santidade, de viver uma vida plena, de morrer e de ressuscitar ao terceiro dia. Por isso que o apóstolo então no verso 15 diz, olha, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Por causa de um só homem, toda a descendência faliu. Mas, quando se trata da salvação, a ordem é contrária. São muitas ofensas. O povo de Deus é grande. É o que ele argumenta no verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A questão aqui é a seguinte, querido. O Senhor Jesus recebe sobre si todas as ofensas do povo de Deus, todos os pecados, todas as quebras da lei do Senhor, toda a condenação, todas as consequências que cairiam no povo do Senhor de todas as eras, passado, presente e futuro, da nossa vida inteira, o Senhor Jesus recebe em si essas ofensas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, a graça, ela é muito superior. Verso 15, ele começa falando isso, não é assim o dom gratuito como a ofensa, eles não têm o mesmo nível, o dom gratuito é muito superior. E no verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, e este foi Adão, como vimos, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça em Cristo Jesus, eles reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo faz questão de deixar claro, perceba, aqui ele ainda está no parêntese, ele não retomou o argumento que ele começou no verso 12, ele está deixando claro que não há ninguém isento do pecado. Ele começa argumentando sobre a universalidade do pecado, como vimos. Ele diz, olha, desde Adão até Moisés existia lei, porque todos morriam. E até mesmo aqueles que não pecaram em semelhança de Adão, ou seja, até mesmo aqueles que não pecaram antes da lei ser dada, ou seja, aqueles que vivem depois da lei, esses também morrem, todos morrem. Logo todos pecaram, logo existe a lei. Todavia, a ofensa não é da mesma altura, não é do mesmo nível que o dom gratuito. A ofensa, embora seja grande, ela não é superior ao sacrifício. Embora a ofensa seja grande, ela não é superior à obra do Senhor Jesus. E ele então argumenta, falando exatamente o fato de que a ofensa veio de um para muitos, mas o dom gratuito, a graça, veio de muitos para um.
em Cristo Jesus. E no verso 18, então, se você perceber o verso 18, a primeira parte dele, ele basicamente repete o que diz no verso 12, é que ele retoma então o argumento que ele começou a falar. Ele começa no verso 12, abre um parêntese, trabalha do verso 13 até o 17, e no verso 18 ele retoma. Ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. E agora então, depois de trabalhar a ideia de que existe uma universalidade da lei, após de trabalhar a ideia de que o dom gratuito ele é superior à ofensa, o apóstolo Paulo então retoma a ideia de que, olha, por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens para a condenação, mas também por um só ato de justiça veio a graça a todos os homens para a justificação que dá vida. Então, verso 19: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, verso 20, para que avultasse a ofensa. Percebe? Agora ele retoma a ideia da lei aqui. Paulo argumentou até agora claramente que antes de Moisés existia a lei escrita no coração dos homens. E a pergunta então é, ora, para que então o Senhor entrega uma lei escrita nas tábuas de pedra, se elas já existiam no coração do homem? A lei já existia. Para que colocar isso em tábua de pedra? Então, verso 20, o apóstolo Paulo responde essa pergunta. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A intenção divina, querido, em promulgar a lei, é utilizá-la mais ou menos como um óculos. Não sei se você é como eu, mas eu sem óculos, de longe não enxergo nada, fica tudo embaçado. A ideia da lei ela é como óculos, ela é escrita em tábuas de pedra, dá para você maior clareza, ela deixa mais claro para você aquilo que antes estava embaraçado, e muito mais, ela dá para você mais detalhes, mais coisas que você porventura tenha cometido, ela dá uma amplitude maior para o pecado do homem. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, a lei veio para que a ofensa ficasse mais clara, para que ela avultasse. E então, ele finaliza verso 20, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui é aqueles textos, não é, que se você já é de igreja há mais tempo, deve lembrar que esse texto é normalmente usado para justificar aqueles que desejam continuar pecando. Se é que pode-se falar isso. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é sobre pecar mais. Ele está falando que os nossos pecados agora ficaram muito mais claros diante da lei. Ele está dizendo que a lei, que traz clareza, que traz detalhes sobre as nossas vidas,
Essa lei agora dada ao homem, ela dá ao homem agora uma maior consciência da sua condição. Ela dá agora ao homem uma consciência de que, de fato, se antes ele não acreditava que ele havia pecado e que ele precisava de um Salvador, agora ele não tem mais como dizer nem isso. Porque agora está tudo exposto, está tudo claro demais. Porque a lei veio para que a ofensa ficasse mais clara. Porque a lei veio como um espelho para mostrar quem nós somos. Então, diante dessa condição de pecador, de insuficiente, o apóstolo Paulo traz, mais uma vez, a palavra da esperança. Ele diz: mas, onde abundou o pecado, você leu a lei, você viu que de fato você não tem para onde fugir, você é pecador, a sua natureza é pecadora, você quebrou a lei de Deus, você feriu a santidade do Senhor, o pecado ficou mais claro para você. Então ele diz: onde abundou o pecado, em Cristo Jesus superabundou a graça. Embora a lei, querido, tenha deixado mais claro os nossos pecados, a nossa miséria, a cruz do Senhor Jesus vem para nos mostrar que toda essa perfeição que eu e você caímos, que eu e você somos manchados, foi completamente cumprida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi completamente cumprida em Jesus Cristo na ressurreição. A ideia aqui é: olha, embora os seus pecados sejam muitos, e eles de fato são muitos, embora você não tivesse condição de lidar com eles, e de fato não tem condições, o que ele está dizendo é: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Embora seja tudo isso, não se desanime, não se entristeça, porque em Cristo Jesus nós temos a graça superior a todas as ofensas que você fez, porque a obra de Jesus é superior a ela, porque a ressurreição de Jesus é superior a ela, porque a obediência de Cristo Jesus, ela é superior à sua desobediência. E qual o propósito então dessa graça abundante? No verso 21, o apóstolo Paulo diz: superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora o apóstolo Paulo conclui o seu raciocínio que ele tem construído até aqui. Ok, a lei veio, mostrou os nossos pecados, mostrou as nossas ofensas. Mas deixa eu dizer para você, a graça de Cristo é superior a essas ofensas, porque a obediência dele é superior às ofensas. Mas para que então ele nos salva? Para que então, de fato, é essa graça? O que é que ela faz? Como o pecado reinou pela morte, assim também reina a graça pela justiça para a vida eterna. A graça, querido, encontra o pecado, a graça do Senhor encontra a morte e vence. A graça do Senhor encontra aquilo que nos ofendia, aquilo que ofendia ao Senhor Deus, e ao encontrar, a graça do Senhor destrói, não sobra mais nada dela. Por isso que o apóstolo Paulo em outros lugares diz: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus toda essa realidade é perdida, não existe mais aquilo que nos ofendia, não existe mais aquilo que nós fazíamos diante do Senhor, que não há mais perdão, porque em Cristo Jesus há. Então há aqui uma outra verdade dita, verso 21, assim também reinasse a graça pela
justiça para a vida eterna. E aqui é onde muitas vezes o nosso coração se perde. A justiça é de Deus, não é minha e sua. A justiça da salvação decorre do Senhor Deus, dele entregar. Volte ali no verso 17. Verso 17: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Aqueles que recebem o dom da graça. O Senhor nos dá a justiça. O Senhor nos dá a vida do seu Filho. Pela graça. Não porque eu e você cumprimos as leis. Não porque eu e você fomos perfeitos. Mas Ele dá mediante a sua soberana vontade. Por isso que não cabe, como no pacto das obras, a mim e você comer ou não do fruto. Porque a nossa salvação, a nossa redenção não é por meio do mérito das nossas obras, mas é por causa do mérito da obra de Cristo. Por isso que Adão, Eva e todos os seus descendentes, durante todo o Antigo Testamento até o Novo, até os nossos tempos, todos foram salvos pela graça. Nunca foi pelo cumprimento da lei, porque todos pecaram. E uma outra verdade, então, aqui no verso 21 ainda, o apóstolo Paulo diz que é pela justiça para a vida eterna. A salvação, querido, que o Senhor nos dá, ela não diz respeito apenas àquilo que existe aqui nessa terra. Ela não diz respeito apenas à salvação de que eu e você, nessa vida ainda, lidaremos com os nossos pecados e no final acabou. A ideia aqui é vida eterna. Agora nós vivemos eternamente. Lembra, lá no Jardim do Éden, o que é que o texto diz? Vocês morrerão eternamente. E agora então o apóstolo Paulo traz a ideia, vocês viverão eternamente. Por quê? Porque a vida eterna, ela não é apenas aquilo que nós experimentaremos lá no futuro, com a volta do Senhor. A própria palavra de Deus diz que a vida eterna é esta: conhecer ao teu Filho, conhecer a Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. A vida eterna é eu e você, querido, hoje, nos nossos dias, no nosso dia a dia, na nossa rotina, conhecer o Filho. Isso é abundantemente maior do que a ofensa que nós cometemos. A vida eterna não diz respeito apenas ao futuro, mas ao agora. Nós fomos salvos hoje de nós mesmos, dos nossos pecados e da nossa natureza. Quero pensar com você brevemente sobre algumas questões mais práticas. A gente viu aqui que o apóstolo Paulo expõe bem a ideia de que a lei nos foi dada como um óculos, que ela nos foi dada como um espelho, que ela serve para nós olharmos para ela e nós vermos a nossa mazela, a nossa podridão, o nosso pecado. Todavia, a palavra de Deus, ela não trata a lei apenas dessa forma. Quando você pega, por exemplo, o Salmo 119, você tem vários textos. Na verdade, todo o Salmo, praticamente, ele trata sobre a ideia de que a lei, ela é perfeita, ela é agradável, ela é útil, ela enche o coração. Lembra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é, a lei do Senhor, ela não nos foi dada apenas para a gente olhar para ela e ver os nossos pecados, ver as nossas mazelas. Mas em Cristo Jesus, quando olhamos para a lei, nós precisamos lembrar que ela nos foi dada para que ela seja vida para nós. O cumprimento da lei, ela é a vida que todo crente precisa ter em seu coração. Certa vez um teólogo, falando sobre a lei, os mandamentos e a obediência, ele disse: o galardão do crente é a obediência. O galardão do crente
é a obediência. A alegria do crente, a alegria dos que amam ao Senhor, é obedecer ao Senhor. O que mais poderíamos desejar, o que mais poderia nos alegrar, senão obedecer ao Senhor? E lembre-se, a obediência decorrente da salvação, ela é diferente daquela prática de justiça própria que nós tínhamos anteriormente. A prática da justiça própria é buscar a salvação por meio da lei, é praticar a lei para tentar ser salvo. Todavia, a prática da lei, buscando, na verdade, a obediência ao Senhor que o salvou, é diferente. Ela traz vida, ela traz fôlego. Precisamos então, queridos, ter plena confiança na obra de Cristo e então, a partir dessa confiança, buscarmos com alegria obedecer ao Senhor. E aí você deve pensar, mas Danilo, esse texto é tão profundo, tão doutrinário. Eu preciso lembrar para você que essa carta foi escrita e o apóstolo Paulo, ele estava em trânsito, se preparando para viajar para essa igreja também numa viagem missionária. Vá comigo em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 24. Perdão, do 22, Romanos 15, 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. E aí ele continua falando um pouco mais sobre os planos que ele tem na sua viagem missionária. O que eu quero enfatizar aqui com você, querido? O Senhor nos chama o seu povo a anunciar a palavra de Deus com profundidade e com ousadia. O Senhor não nos chama a negociar verdades do Evangelho para deixar o Evangelho mais palatável. O Senhor nos chama a anunciar a palavra dele com fidelidade, com toda a fidelidade necessária e com ousadia. A verdade do Evangelho, querido, ela é dura de um lado. Ela mostra o nosso pecado, ela mostra a nossa natureza, ela mostra a nossa condição. E nós não podemos negociar isso no anúncio do Evangelho. Nós não podemos tirar do anúncio do Evangelho o fato de que todos os homens pecaram em Adão, de que todos os homens são inimigos de Deus quando não estão em Cristo Jesus, de que todos aqueles que não estão em Cristo são condenados ao inferno. Essa é uma verdade, querido, que salva vidas, porque ela vem acompanhada da boa notícia, porque ela vem acompanhada do fato de que todos os que estão em Cristo são salvos dessa situação. Todos aqueles que estão em Cristo são salvos da ira vindoura. Todos que estão em Cristo têm a sua natureza regenerada, mudada. Então, em Cristo Jesus há vida. Em Cristo Jesus há, de fato, uma vida profunda com o Senhor. E muitas vezes, no anúncio do Evangelho, nós preferimos negociar palavras e verdades, resumir coisas que não são simples, que são complexas, em prol de uma suposta aceitação daquele que a gente prega. O apóstolo Paulo, escrevendo então essa igreja, e se você ler a carta aos Romanos, você vai perceber que há muita profundidade doutrinária aqui. O apóstolo Paulo nunca abre mão, querido, de anunciar o Evangelho com profundidade.
mas também com ousadia, porque Ele sabe, assim como nós também sabemos, que a transformação não vem por meio de palavras bonitas ou palavras evitadas que precisam ser ditas na evangelização, mas a transformação vem pela ação profunda do Espírito Santo no coração daquele que ouve a palavra fiel do Senhor. E uma terceira coisa, dito estas coisas todas aqui, de que não há um só que seja santo, todos pecaram, de que em Cristo Jesus nós temos a graça superabundando, de que agora nós temos toda a possibilidade de viver uma vida em Cristo Jesus, uma vida plena. Não nos sobra outra possibilidade, outra opção, senão buscar viver em santidade. Eu sempre gosto de uma comparação para tentar mostrar, tentar deixar mais claro como é que funciona essa natureza, essa nova natureza que é dada àqueles que creem em Cristo Jesus. Lembra? Qual é a nossa natureza natural? Aquilo que nós nascemos é o pecado, é a condenação, é a natureza que é inclinada ao erro. Em Cristo Jesus isso muda. Em Cristo Jesus nós não somos mais inclinados ao erro. Nós erramos, nós pecamos, mas nós não somos dados ao erro de forma deliberada, como antes de Cristo. E o que acontece aqui é exatamente essa mudança, essa transição. Então, o exemplo que eu acho que deixa muito claro para a gente é mais ou menos o seguinte: imagine um leão. Um leão, todos sabem que ele é um bicho que é carnívoro. O leão está morto de fome e você bota um prato de salada para ele. Ele vai comer? Sim ou não? Por quê? Porque não é da natureza dele. Ele não tem desejo, embora seja comida, mas não é da natureza dele comer salada. Mas se você põe um prato de carne, ele vai comer, vai se lambuzar. Mas percebe, essa é a ideia da natureza em Cristo Jesus. A natureza em Cristo Jesus muda os nossos apetites, muda as nossas inclinações, muda aquilo que nós amamos, muda aquilo que nós desejamos. Tudo isso é alterado pelo Espírito de Deus em Cristo Jesus. Isso é a nova natureza. Aquilo que antes odiávamos, agora nós amamos. Aquilo que antes éramos inimigos, agora nós somos amigos. Aquilo que o Senhor ama, nós amamos também. Aquilo que o Senhor odeia, nós odiamos também. Então a vida em santidade, ela é um processo de crescimento, porque é um fato, ainda vivemos numa carne de pecado. Ainda vivemos num corpo caído, como lemos lá em Gênesis. Todavia, a nossa natureza mudou. Quando o Senhor Jesus ressuscita ao terceiro dia, Ele ressuscita com um novo corpo. E lembre-se, é corpo mesmo, de carne e osso. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, com um corpo glorificado, com um corpo que não mais, assim como nós seremos, e o Senhor Jesus é a primícia dessa nova natureza, assim como nós seremos também, ter um corpo glorificado, não ter mais essa inclinação para o pecado. Mas até lá, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, em Cristo Jesus a batalha já está ganha. Em Cristo Jesus, nós não vamos ver se, dependendo do nosso desempenho, nós vamos conseguir ou não ter esse novo corpo. Em Cristo Jesus está completo, está feito. O que nos resta então
é curvar a nossa cabeça, viver debaixo do senhorio do Senhor e buscar a santidade. Não para ser salvo, mas porque o Senhor nos salvou. E por isso, então, nosso coração se enche de alegria. Amém? Vamos orar, feche seus olhos.